Vanzete, alguma observação? Não é bem da sua alçada, você é do Sereste, mas você, de certa forma, é isso que eu tô acompanha falando. E assiste à implantação desse sistema. A gente está mais sendo chamado para a discussão e para o conhecimento, né? E ver como é que é a forma de implantação. Eu não tenho, assim, nenhuma... Eu não acompanhei, eu não tenho, assim, muita informação para relacionar nesse sentido. É porque é uma coisa muito nova, né? Eu realmente sou extremamente entusiasta dessa ideia do governo, porque era tudo o que a gente sonhava, porque o governo sempre teve aquela atenção e aquela exigência maior voltada para o trabalhador seletista. Então, quando ele passou a ter uma visão mais para o trabalhador, ou para o seu próprio trabalhador, isso para mim foi uma coisa extremamente gratificante. Agora, o CIAS, implantado na UFC, ele aglutina funcionários públicos de outros órgãos. Como é que funciona essa relação? Sim, foi feito através desse acordo de cooperação técnica, onde cada órgão público federal que quis se filiar ao UFC, ele estabelece uma parceria e cada um dá aquilo que ele dispõe. Foi feito mais ou menos assim, o órgão que não tem muitos recursos financeiros, ele doa papel de escritório, material de escritório, o outro doa ar-condicionado, o outro doa o que ele pode. Material humano, a seção de médico, a seção de engenheiro, de dentista. E isso é através do estabelecimento dessa parceria. E isso tem se desenvolvido bem. Mas na hora do atendimento, como é que acontece? Acontece por órgão? Sim. Ou centraliza aqui na UFC? Não, a Universidade Federal do Ceará fez parceria também com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e eles estão atendendo, eles nos solicitaram de continuar realizando o atendimento na própria sede da Polícia Federal, e o resto do atendimento é todo realizado aqui no Benfica, no PAS. Então, no PAS nós atendemos os outros órgãos parceiros, que são o DENOX, o CMBio, a ANTAC e vários outros órgãos, inclusive. Agora, doutora Eliette, as ações de qualificação de recursos humanos, físicos e materiais que a implantação do CIAS exige, né, pela sua complexidade Sim. e pela sua abrangência, não seria um impedimento assim para o seu pleno funcionamento em muitos locais? Não, tendo em vista essa proposta bem abrangente? Não, a qualificação foi bem aceita por todos os médicos e os dentistas também vão ser qualificados, vão passar por um treinamento em Brasília e esse desenvolvimento tem sido a contento. O nosso trabalho é grande, nós estamos atendendo atualmente mais de 9.000 servidores, contando com os órgãos parceiros, e o trabalho tem fluído bem. Através da marcação, eles marcam as perícias singulares, que são aquelas que necessitam de menos de 120 dias de afastamento, e aquelas designadas por juntas médicas, que são quando o servidor necessita de um afastamento superior a 120 dias. Que mecanismos a universidade ela tem lançado mão, através do CIAS, que é uma coisa nova, mas já existia um atendimento ao servidor, de perícia e etc., no sentido de aproximar um pouco mais os trabalhadores que necessitam do serviço? De que forma ela tem estabelecido um contato mais direto, tem Sim. facilitado esse relacionamento servidor-instituição? Com certeza. A Universidade Federal tem dado todo o apoio, inclusive através do Departamento de Desenvolvimento Humano, que como o próprio nome está dizendo, humano, ele tem tido uma visão muito humanística nesse ponto. E tem procurado ajudar todos os servidores naquele confronto que existe muitas vezes entre as chefias e os servidores. Ele tem procurado, a superintendência tem procurado resolver esse problema com habilidade, com certeza. Então, vamos saber um pouco também da habilidade do Sereste, né? De que forma o Sereste tem se expressado nessa relação de entendimento com os trabalhadores, de assistência, né? E de contato mais direto com eles. Vanzete. Assim, o Sereste, a função do Sereste é ser o suporte técnico nas questões relacionadas à saúde do trabalhador, da promoção, da prevenção, da reabilitação, do estudo, da pesquisa, né, dos projetos relacionados à questão da saúde do trabalhador.
Ele tem implementado alguns projetos, né? A gente sempre desenvolve as ações num trabalho conjunto com a coordenação estadual, que é quem desenvolve, quem está a cargo da doutora Bernadette Maciel, que é a coordenadora a nível do estado, né? E aí o Sereste, ele faz, né, faz trabalho, desenvolve parceria com os outros Serestes, que são os Serestes regionais, e faz esse acolhimento do trabalhador, né? Quando é necessário o estabelecimento de nexo causal, existem os médicos também do trabalho lá que são responsáveis pela essa emissão e desenvolve esse trabalho juntamente com a coordenação estadual, né? Visam os acordos que são celebrados com a Secretaria de Saúde e, por exemplo, a PRT ou com a FETRACE, né, a Federação da Agricultura. E aí o Sereste, ele entra dentro desses acordos e dentro dessas políticas firmadas pela própria Secretaria de Saúde, quando diz respeito, assim, a questão da saúde do trabalhador, né? E o Sereste é chamado, né, para se envolver nessas ações, né, ver como é que é a participação. Eu lembrei agora de uma questão que eu esqueci de indagar a doutora Eliette. E nas unidades do interior, Quixadá, Sobral, Juazeiro, como é que fica o CIAS? Centraliza aqui no campus Fortaleza? Por enquanto, essa centralização ainda é detida aqui no NUPAS. Nós não temos ainda nenhuma unidade. Lamentavelmente, a gente ainda não tem unidade no interior, mas nós pretendemos estabelecer parcerias com outros órgãos, principalmente o INSS, que ainda não é um núcleo do CIAS, porque aqui no estado do Ceará foram criados 2 núcleos, o Ministério da Saúde e a UFC, e estamos esperando que o INSS termine as reformas, as obras de reforma estruturais, para que ele possa também ser inserido no contexto. Vamos sair um pouquinho do órgão para finalizar o nosso programa e falar um pouquinho das repercussões do acidente, né, dos acidentes e do adoecimento dos trabalhadores, né, enquanto expressão de trauma e violência na vida do trabalhador, né, e da sua família. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, desse adoecimento, dessa doença que acomete o trabalhador, e o envolvimento, né, e a repercussão na vida dele e da família. Vanzete, assim, abrindo a discussão, é assim, né? A gente sabe que tem uma repercussão direta, né? Porque ele se acidenta, aí compromete, o acidente é com ele, mas, na verdade, né, diz respeito a toda a família, né? Porque aquilo lá afeta, né, a estrutura da família como um todo. E, assim, em relação à questão dos acidentes, existe uma parte assim em relação aos segurados, né, que recolhem para a Previdência, uma certa cobertura de direitos trabalhistas e previdenciários, né? Quer dizer, aquele adoecimento, aquela fatalidade do acidente, de uma certa forma, ainda existe uma certa atenção, existe uma assistência, né? O preocupante é em relação aos outros trabalhadores que não gozam dessa mesma cobertura, né, de direitos trabalhistas e de direitos previdenciários. Então, quando esses fatos ocorrem, da questão do adoecimento, né, ele gera realmente um problema sério, né, para a família e, né, para as pessoas que estão mais diretamente vinculadas àquela pessoa do acidentado, né. Então, realmente são repercussões sérias e a violência realmente, a violência no trânsito e a violência da própria cidade e do desenvolvimento né, de uma série de outros fatores, realmente, né, afetam não só o trabalhador, mas a família dele como um todo, né, e as pessoas, né, mais diretamente vinculadas a ele. Doutora Eliette, as repercussões. Olhando do ponto de vista financeiro, a Lei 8.112, ela protege muito o servidor nesse aspecto, no que concerne às licenças médicas, porque, de acordo com a legislação, o servidor tem direito a se ausentar do seu trabalho, a se afastar por uma licença médica durante 24 meses. Então, do ponto de vista legal e financeiro, ele tem essa cobertura durante 24 meses. Então, se ele não se recuperar durante esse tempo,
é que será feita uma perícia médica para avaliar se ele é aposentado, ou se ele é readaptado, ou se retorna às suas atividades habituais. Mas isso no âmbito do serviço público, não é no âmbito do serviço público. Por isso que eu digo que é um pouco diferente do regime seletista, porque o servidor público, de certo modo, ele tem um amparo maior do que o seletista, com certeza. Assim, só esclarecendo, no âmbito dos servidores do regime da Previdência Social, eles também ficam cobertos pelo auxílio acidentário, né? O auxílio acidentário, ele está pelo Código 91, né? Que diz exatamente ser de natureza acidentária aquele acidente, né? Então, ele fica com aquela cobertura previdenciária. Além da questão da cobertura do ponto de vista do benefício, ele ainda tem a garantia de 1 ano de estabilidade após o recebimento de alta e ao retorno às suas atividades laborais, né? Então, ele fica com 1 ano de garantia de estabilidade, que é o que diferencia do auxílio doença normal, né? Nós chegamos assim ao final do nosso programa de hoje, que discutiu políticas públicas para a saúde do trabalhador, agradecendo a Vanzete Alencar, do Sereste, a doutora Eliette Rola, lá da diretoria do Núcleo de Perícia e Assistência aos servidores e estudantes da UFC, e lembrando que os vídeos desse programa, que são todos gravados, eles estão disponíveis no blog do programa, que é Vida no Trabalho, ufc.blogspot.com. Consulte, né, acesse e ouça. Nosso muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam e às nossas convidadas, e uma boa tarde, até a próxima semana. Não esquecem de dizer que na próxima semana o programa Vida no Trabalho volta discutindo o tema envelhecimento e preparação para a aposentadoria. Boa tarde. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.